Feliz sábado. Tudo bem com vocês? Né? Deixa eu me apresentar aqui rapidinho. Primeiro, obrigado, Beto, pela oportunidade. Espero que dê um pouquinho, né? Estar aqui podendo falar um pouco da palavra de Deus para vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Simeão. Tá? Talvez você conheça alguém da minha família que não me conhece, que é a Gracinha, que é minha irmã, né? Esposa do Daniel, que é meu cunhado. Comigo está minha esposa, a Gabriele, meu filho Gabriel, e a nossa filhinha, a Ana Liz. É uma satisfação estar aqui com vocês. O Chaguinha também me fez lembrar um pouquinho aí no ano do 2008, né, Chaguinha, 2007, onde a gente cantava no grupo Novo Canto, tentava fazer a voz do baixo, né? Eu consegui, né, Chaguinha? A gente cantou muito essa música aí, pelo Ceará. Hoje eu sou diretor assistente da Associação Cearense, respeito ao Departamento de Comunicações e Profecia. E o sermão de hoje, ou a meditação de hoje, o Everton disse que aqui até meio-dia acaba, eu vou resumir o sermão para acabar meio-dia, tá certo? É isso mesmo? Meio-dia? Eu vou resumir e a gente continua, tá certo? Então hoje é só a primeira parte, tá, pessoal? Já para você não faltar amanhã à noite. Vamos falar sobre missão. O Soraya, as fotos estão no notebook? Não, né? Deixei no ponto, já 2 minutinhos a gente vai colocar. Me batizei na igreja, tinha 19 anos. E há 19 anos sou batizado na igreja adventista. Me batizei lá em Fortaleza, na igreja da Maraponga, onde frequento ela hoje ainda. Vou esporadicamente devido ao ministério que está nas igrejas pregando. Mas sou membro de lá. Depois que eu tinha 19 anos que eu entreguei minha vida a Jesus, mais ou menos 10 anos depois eu recebi um chamado a ser missionário. Nessa época eu estava morando aqui em Quixadá, tinha voltado para Fortaleza, estava morando em Quixadá mais ou menos 6 meses, 1 ano. E aí eu recebi um chamado para ser missionário. E a partir daí, nunca mais me afastei da obra da missão, efetivamente, não esporadicamente, mas trabalhando só para isso, só para pregar o Evangelho. E tive a oportunidade de pregar em alguns lugares. Se a foto tiver no ponto aí, coloque aí para mim, as fotos se tiver. Tive a oportunidade de trabalhar em quase todo o Brasil como missionário. Peguei algumas ali que eu tentei pegar ali antigas, eu achava no celular, e comprei algumas porque a maioria estava nos HDs de alguns notebooks que eu tive e acabou que quebrou e eu não comprei ainda, por falta de necessidade de tempo, um adaptador para esses HDs, onde está a maioria dos registros. Daqui do Ceará fui para Rondônia. Alguém aqui conhece Rondônia? Rondônia, morei na cidade de Paraná, fica bem próximo à fronteira com a Bolívia. Mantivemos a oportunidade de estar lá também. Depois fomos para a Bahia. Aí ali sou eu, só que sem barba, não parece, né? Aí foi no centro de Lima. Aí esse já é no Peru, é fora do Brasil. Igreja Adventista Las Colunas, aí fica perto da nossa universidade, a UPU, Universidade Peruana União. Aqui um amigo peruano que me convidou, né, através dele tive contato com a União lá de Lima. Aqui foi falando aos irmãos, foi a primeira vez que eu preguei em espanhol ou portunhol, era meio portunhol, não tinha aprendido, não era fluente na época, logo no começo. Aquele rapaz, ele traduzia para mim. Pode passar a próxima. Aqui foi uma cidade, amados, a mais ou menos 3.200 metros acima do nível do mar, chamada São Mateus. E aí faz muito frio, não parece que na minha roupa que eu estou aí, né? Com inglês, uma camisa social. Eu achava que gostava de frio até em
passar por frio. Cidade muito alta. E Salatiel, a gente foi subindo, né? Fica a 100 km de Lima, a capital lá do Peru. E a temperatura começou a cair. Não, gosta de frio. O cearense tem essa medida de frio, não é sentir de verdade, né? E foi lá, sai de Lima 16 graus, já era um pouquinho de ar-condicionado, né? Aí 3.200 metros, mas não é assim não. É como se vai subir uma serra normal e você está lá em cima. E tem cidades mais acima ainda. Foi lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, menos 2. Acabou aí o trabalho que a gente estava fazendo com esses irmãos peruanos lá. Tinha ali, foi lá naquele prédiozinho onde está na foto ali, amarelo. Do lado tem um hotel. Quando terminou, eu chamei meu amigo, né, Henry, que é o peruano lá, falou assim: cara, eu preciso me aquecer, eu você não vou congelar aqui. Porque a gente ia pegar um ônibus, ou como fosse uma Covid, uma van, e descer para mim, não estava aguentando. E foi que, não, vamos dormir aqui, porque o cara disse: talvez não passe mais ônibus hoje. E aí, literalmente, dormi com 5 cobertores. E a dificuldade de respirar era muito grande, porque a altitude muito grande. E o peso do cobertor respirava assim. Aí ele: cara, eu vou morrer, cara. Ele: não, vai não, eu vou estar se adaptando, tem pouco oxigênio no ar, mas fica tranquilo, né? Até hoje ninguém morreu por causa disso, não. E a prova é que eu estou aqui, não morri, né? E aí tinha outras, parte desse tem mais alguma foto. Aí foi lá, registrando o lugar onde tinha. Ali, ó, é uma montanha, realmente no inverno cheio de neves, né? Para passar. Tem mais alguma foto. Acabou? Pronto. O vídeo, não sei se a gente vai passar só no final, certo? Por que eu estou mostrando isso, pessoal? Porque Deus me fez um chamado. No ano de 2009, eu tinha um emprego aqui em Xadá, e Deus me fez um chamado. E eu lembro quando ele me fez o chamado, eu tinha vontade de estudar teologia, de fazer teologia. Não fiz teologia, fiz administração e gestão de recursos humanos, mas a minha vontade era fazer teologia naquela época. E eu lembro de, na porta de casa, a minha mãe, a Célia, não sei quantos conhecem ela. Eu cheguei na porta e disse: mãe, estou indo embora, nunca mais eu volto para morar nessa cidade, porque eu vou chamar Deus na minha vida. Eu tinha 19 anos, começando a trabalhar, começando a ter um dinheirinho. Eu deixei para ir no chamado. E fui. A primeira cidade que eu trabalhei como missionário foi em Juazeiro do Norte. A cidade mais longe que eu tinha ido foi a passeio, que na época o pastor Rafael Santos, vocês não conhecem ele, devem conhecer. Ele era o nosso pastor distrital, ele fez uma excursão, pegando até Maceió. Mas para morar, a mais antiga Fortaleza, fui para Juazeiro do Norte. Eu lembro que no segundo mês, e minha mãe estava fazendo um papel muito importante, porque ela falava assim: Edé, volte para casa, minha filha. Você está tão magra. Eu: mãe, eu não vou, Deus me chamou. Ele deve me sustentar de alguma maneira aqui. E graças a Deus, estamos aqui. Estamos aqui. Eu tenho certeza, conheço alguns, mas Deus pôde me usar e usar outros que estavam comigo para levar a mensagem de salvação para pessoas que não conheciam o Evangelho cristão. E Ele quer te usar também. E é sobre chamado que nós vamos falar. Talvez esse sermão não leve você às lágrimas, talvez não comova ou emocione o seu coração. Sermões que realmente nós gostamos, apreciamos. Ele não vem para te fazer uma farda. Talvez não seja nem aquilo que você queria escutar, mas talvez seja necessário explicar essa manhã. A meditação de hoje, ela atinge o mais novo ou de mais idade. Aceitá-la é com vocês. Mas eu conheço um Deus que tem alguns diferenciais. O primeiro dele, dos diferenciais que eu conheço de Deus, que eu aprendi nessa caminhada como missionário, e aí passei por outros lugares, estive no Peru, passamos pela Argentina, Bolívia. Eu lembro que eu cheguei no Peru e tinha R$800 na minha conta.
para dar um lugar para saber, porque a gente acha que o espanhol é que a gente já tem na sala de aula. Vendo dia, vendo noite, olha para o cara. Chega lá, eu vou metralhador de palavras, sala de aula, não entende nada, ele ficava assim, um pulo, ele ficava assim, ó. Senhor, me dá um comigo, não está entendendo nada. Só entendo que ele sabe, que é a mesma coisa. Tinha hora que o irmão falava assim, o pastor, vamos por nesse Herodias. Como? Nesse Herodias? Olha, como assim? Aí o pessoal se ajoelhando. Aí esse líder fala, o que você faz aqui? Não entende nada. E ali eu cacei o vídeo, eu achei. A gente lá nas montanhas, porque a região onde ficava no sul da cidade, na América do Sul, só 2 universidades adventistas em medicina, que é lá na UTU e a La Plata, na Argentina. E era rodeado de montanhas, que já ainda pega muito dos anos. Então parece até uma favelona, porque as casas é tudo do jeito, mas um pouco muito missionário. E eu aprendi algumas coisas, por exemplo, algumas coisas que eu aprendi nessa caminhada. Deixa eu perguntar aqui a vocês: levanta alguém aqui, passa por problemas na vida. Quem tem algum problema, levanta a mão aqui para eu ver. Eita, por problemática essa também. Pois eu conheço um Deus que pode resolver qualquer problema. Amém? Amém. Tem algum pecador aqui? Só os pecadores, levanta a mão. Pois levanta lá em cima, não posso ficar com vergonha. Tá? Porque é pecador, sabe? Pois eu conheço um Deus que é capaz de derrubar qualquer problema. Não importa o que você cometeu, ele pode derrubar. E eu conheço um Deus que não há outro Deus além dele. Vocês lembram daquele episódio? Quando pegaram a arca da aliança e levaram para o templo do Deus Dagon, alguém lembra? No outro dia, quando foram lá, a arca estava intacta e a estátua gigantesca de Dagon estava despedaçada diante da arca do Senhor. Não há Deus que suporte a presença do nosso, Ele é o mais poderoso, amém? Em nome de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas também recebeu um chamado. E esse chamado de Jonas é muito parecido com o nosso, e a atitude que Jonas teve é muito parecida, talvez, com a nossa atitude também. Jonas capítulo 1. O livro de Jonas, amados, ele é um livro diferente da maioria dos livros. Se você ler o livro de Jonas, é um livro pequeno, com pouquíssimos capítulos pequenos, você vai perceber que o livro de Jonas, ele não é um livro onde tem oráculos falando do que acontecerá. Não é o foco do livro de Jonas. Você não tem um profeta, como geralmente eram chamados, falando contra ou a favor de Israel ou contra outra nação. Você não encontra muito isso. Jonas, a Bíblia começa a falar assim no verso 1 do capítulo 1 de Jonas. A palavra de Jonas, a palavra do Senhor veio aqui, pessoal? A Jonas. Geralmente os livros proféticos, eles começam assim: a palavra do Senhor veio a tal, a palavra do Senhor veio a fulano. Então, quando havia um chamado, geralmente usava-se essa expressão: a palavra do Senhor veio, e aqui veio a Jonas. Filho de quem? Amitai. Amitai, há uma pequena discussão aí sobre essa palavra Amitai. Ela pode se referir ao pai de Jonas, a questão da genealogia de Jonas, ou a palavra Ené, que quer dizer fidelidade. Só quando você lê Jonas não foi tão fiel. Ele recebe um chamado, o que ele faz com o chamado? Pode ter sido irônico, mas Jonas, quando você lê o livro de Jonas, ele aparece em outras partes da Bíblia também. Quer ver? Abre a tua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis, a gente criar um contexto para vocês entenderem o objetivo da mensagem. 2 Reis, capítulo 14. Capítulo 14, a partir do verso 23, também fala de Jonas. Fala assim: olha, no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel,
Começou a reinar em Samaria e reinou 41 anos. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jamais se afastou de nenhum dos seus pecados, de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, o que este levou Israel a cometer. Verso 25: estabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar de Arabá, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, anunciada por meio de quem? Segundo Jonas, filho de quem? Amitai, o profeta que era de Gade. E aí continuou o verso: porque o Senhor viu que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse Israel. Jonas, ele profetiza na época desse cara, lembra de quem? Jeroboão II. E a Bíblia fala assim: olha, que tudo o que Jeroboão primeiro fez, Jeroboão II fez também. Todos os pecados que Jeroboão primeiro cometeu, Jeroboão II acertou também. A Bíblia fala que ele não se desviou. Se você pegar o verso 24 e 12, talvez se passou muito rápido, assim, ó, Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jamais se afastou de nenhum dos pecados de quem? Ele não fugiu, pelo contrário, ele ia de encontro. Ele cometeu, eu também vou cometer. Então ele acertou todos os pecados. É nessa época que Jonas profetiza. Interessante que ele profetiza aqui. Ele profetiza expansão militar, territorial, vitórias militares. Isso se cumpre. Ele profetiza vitórias no reinado do povo de Deus com um rei que cometia pecados. E se cumpre. Vocês estão entendendo? João fala assim: olha, o reino vai se expandir, ele vai recuperar as terras antes dominadas pelos inimigos. E Jeroboão II cometendo os mesmos pecados do primeiro. Interessante. Sim. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente é o contrário. Na Bíblia a gente vê, se você obedecer, você tem a vida, se você desobedecer e tal, você tem um paralelo muito grande entre obediência e bênção, desobediência e maldição, sim ou não? E o reino aqui era desobediente, totalmente desobediente, e se cumpriu bastante. Deus dividiu o reino de Israel em dois. Alguém lembra? 10 tribos, reino do norte, ficava conhecido como quem? Quem é o reino do norte? Qual conhecido por que nome o reino do norte? Quem lembra? Reino de Israel. Nenhum rei de Israel foi bom. Nenhum. Duas tribos vão para o sul. Quais são as duas tribos? Vamos lá, não tem. Quem? Judá e ficou o nome de qual? Como sendo para se referir à região? Que dá o nome aos judeus. Judá. A tribo, as 10 tribos de Israel, nenhuma fez o que era bom diante do Senhor. Nenhum rei foi bom. E Jeroboão era rei dessa galera aí, do reino do norte, o reino de Israel, onde nenhum rei fez coisa boa. Nenhum, não escapou nenhum. Essa é a ironia aqui do estudo de hoje. É que em Levítico 26, 28, fala o que eu acabei de falar para vocês. Se obedecer, bênção, se obedecer, maldição. Só que nessa situação, houve desobediência e o reino se expande. O reino era abençoado, por mais que o seu líder estivesse praticando coisas erradas. Por isso, Jonas é o profeta de Deus que anunciasse a misericórdia de Deus enquanto o rei não está em pecado. Jonas, capítulo 1, verso 2, volta lá. Deixa sempre marcar no Jonas, tá? Jonas, capítulo 1, verso 2. Vou voltar o verso 1, mas sempre vamos continuar no verso 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se
vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Chamado clássico aqui para ser profeta. Levante-se, verbo cum, no hebraico. Vá, verbo le, e fale. Que seria mais para grite, anuncie, fale alto. Verbo cará. Levante, vá, grite. Alguém tem a tradução? Grite aí. Grite, levante, vai, grite. A melhor palavra para fala seria grite. No original, ela dá mais a entender, ou seja, algo sendo falado em voz alta, algo sendo anunciado, para as pessoas consigam escutar. Não só falar baixinho, mas fale alto, grite. A palavra querá, ou cara. Elias e Jonas. Elias também tem o mesmo chamado. Elias, levante-se, vá e pregue e fale. Elias e Jonas, se você ler aqui, são os últimos dois profetas que são chamados para pregar para uma nação que não é Israel. Elias pregou para quem? Ele foi chamado para pregar em qual cidade? Não, Elias. Sarepta, Sidom. Jonas é chamado para pregar onde? Nínive. A gente chama lá onde? A Síria. Nínive é o cenário milenar. Você vai ver como Nínive, lá em Gênesis, se não me engano é capítulo 4, verso 6, quando um dos filhos de Noé, Cão, não é meio assim, né? Cã, ele tem um filho chamado Cush, e Cush ele gera um filho chamado Nimrod, e Nimrod funda grandes cidades que se tornaram milenárias. Uma delas foi Babel, você já leu sobre a história de Babel, e a outra foi Nínive. Então quem funda Nínive é um dos filhos lá de Noé, chamado Nimrod, uma cidade grande. E é interessante que os ninivitas eram pessoas que eles gostavam de mostrar sua maldade. Era mais ou menos assim: quando eles estavam em guerra, eles venciam a guerra, eles pegavam os que estavam vivos. Agora imagina a situação: eles colocavam ele em uma tábua, amarravam seus pés e mãos, pegavam uma pequena navalha e iam tirando a pele da pessoa viva, até tirar toda a pele. Ele não tinha anestesia não. Depois eles pegavam as peles e como se fosse um varal, colocavam nos muros da cidade. Para quê? Para amedrontar. Por isso que eles mostravam, para quando chegasse alguém pensando em atacar esse rapaz, esse aqui é mau. E aí, vamos dar cabo a criar a estratégia de atacá-los ou vamos recuar? E a meta aconteceu não. Você chega uma cidade, tem um monte de pele de gente que tem o seu varal nos muros. É para essa cidade que Jonas é chamado. Talvez você consiga entender porque Jonas sentiu um pouco do medo. Porque Jonas ouvia falar, Jonas conhecia Nínive. O rei não pagava tributos a Nínive. Então Jonas conhecia a fama. Isso é uma das maneiras que eles usavam para praticar maldade. Tinha muitas outras. Isso era uma delas. Tira a pele e estende no varal. Quem chegava aqui sabe quantas vezes ia atacar ali. Então Jonas ele entra nesse contexto aqui. Nesse contexto. Vamos ler aqui o verso 3. Jonas se levantou, mas para o quê? Para o que, igreja? Ele se levantou para entregar, sim ou não? Ele se levantou para fugir de quê? Da presença do Senhor. Literalmente da face do Senhor. Para Tarsis, que seria hoje a região da Espanha. Só que o chamado era para ir para onde? Que seria hoje no sul.
região do Iraque. Então, em vez dele subir, ele desce. Em vez de ele subir para mim, ele desce. Mostra uma leitura comigo. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas achava que descendo conseguiria se esconder da presença de Deus. Se você analisar a história, não passar uma leitura superficial, Jonas ele sai da região dele, de Zebulon, e ele vai descendo, ele desce a Jope, cidade portuária, entra no barco e desce para o porão do barco. Então, em vez de ele fazer isso, ele desce. Literalmente Jonas desceu. Jonas achava que descendo conseguia se esconder de Deus. O salmista diz muito claro: como esconderei da tua face? Se vou até as alturas, lá está. Se desço lá a maior das profundidades, tu estás lá também. Como se esconder de Deus? Mas a cabeça de Jonas, ao descer, fugia de Deus. Só que Jonas esqueceu uma coisa. Jonas é o quê? Profeta. E o que é ser profeta? Êxodo capítulo 4 fala assim: pois confia. Deus faz um chamado para Moisés. Moisés começa a dizer: Senhor, eu sou pesado de língua, não sou muito articulado para falar, eu não tenho capacidade, não sou muito bom na oratória, nem retórica, eu não tenho muito isso, meu dom é outro. E aí Deus fala assim: ok, ô Moisés, vamos fazer o seguinte: você tem um irmão, quem é o irmão dele? Arão. Você tem Arão. Então fala com Arão. Literalmente o texto fala assim, olha, lá capítulo 4, verso 16. Tu falarás e Arão falará o que você disser. Então, o que é um profeta? É alguém que fala o que Deus pediu para falar. É isso que é um profeta, é um mensageiro. Ele só repete. O profeta, ele não chega assim, não, olha, eu acho, minha Bíblia, não. Deus disse que assim, 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 ponto final. Profeta na Bíblia é chamado a boca de Deus. Deus só usa ele. Mas as palavras saem de quem? A priori de Deus. Ele só repete. Literalmente repete. É por isso que a expressão mais repetida na Bíblia é assim diz. É a expressão mais repetida, assim diz o Senhor. É isso que é ser profeta. É ser boca. Ser a boca de Deus. Deus chama Jonas. E o que Jonas respondeu a Deus? Vocês prestaram atenção aí na leitura até agora. Deus chamou Jonas. Qual foi a resposta que Jonas deu para Deus? Qual? Ele ficou o quê? Deus chama Jonas para falar e Jonas fica mudo. Ele não fala, ele fica calado. Moisés, pelo menos, ainda tentou alinhar as coisas com Deus. Elias tentou alinhar as coisas com Deus. Agora Jonas não, ele só cala a boca, fica calado e tenta fugir de Deus. Ô Jonas, você está enganado, você não consegue fugir de Deus. Ninguém consegue fugir de Deus. Ninguém consegue fugir da vontade de Deus. E Jonas foi, como eu já falei, foi descendo. Aquele que deveria falar, não fala nem com Deus, nem para inventar uma desculpa. Ele foge porque ele não quer ser a boca de Deus. Há 14 anos, quando eu prego sobre missão, eu faço chamado para pessoas de toda idade para serem a boca de Deus, mas fogem de Deus.
Ellen White diz: uma das coisas que define você como cristão é a missão. Você pode ter todo o culto, você pode saber a Bíblia e pode saltear, mas se a missão não arder no teu coração, Paulo fala assim: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Quem é Paulo? Paulo nada é do que considerado o melhor teólogo. Já existe o maior, não há ninguém até hoje já estudou a Bíblia de trás para frente, vem para trás, que seja que tenha tanta eloquência que nem Paulo. Paulo tinha uma oratória tão forte, uma retórica tão boa, que certa vez pregando para o imperador falou assim: retira ele daqui, senão ele vai me convencer. E Paulo falou assim: ai de mim. Paulo tinha cidadania, ele era tão importante na sua região que tinha cidadania romana, não era para qualquer douto em línguas. Israel de nascimento. Paulo falou assim: ai de mim. Não é só estudar a Bíblia, eu tenho que pregar. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim. E Jonas tenta fugir. Ele foge para o barco, ele foge para o fundo, achando que quanto mais ele for, mais longe ele fica de Deus. Verso 6. O capitão do navio se aproximou de Jonas e disse: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. É interessante que o capitão faz um chamado muito parecido com o que Deus fez para Jonas. Como começou o chamado de Jonas aqui? Jonas, levante-se, vá e fale. A diferença aqui é que quando o capitão fala, ele diz assim: vai, vá. Ele fala assim: levante-se e invoque, grite, fale. Até que talvez não tinha para onde ele estava no bar. Mas levante-se e fale. Sabe o que eu consigo enxergar aqui? Deus mostrando para Jonas: Jonas, você pode esconder, eu estou aqui, Jonas. Eu vou chamar de novo, Jonas. Levante-se e vá, Jonas. E aí a história continua. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. As sortes dele foi jogo de azar. Só que deu azar para Jonas, que caiu sobre ele. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então me disseram assim: olha, agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu. Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Resposta de Jonas: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez a terra e o mar e a terra. Jonas respondeu direitinho as perguntas, sim ou não? Todas? Não. Contou qual? Qual a sua profissão? Jonas ele fala assim: olha, peraí, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus que fez o céu e a terra. Ele fala assim: qual é a sua ocupação? O que você faz, Jonas, na vida? Jonas fala assim: olha, eu sou missionário, sou profeta, fui chamado para pregar a mim, vou ser uma mensagem da Bíblia para eles. E ele fala que Jonas, ele sempre tenta fugir da resposta, da responsabilidade. Eu me considero jovem ainda, 38 anos. Jovem, vocês possam chamar de jovem sem tem cabelo branco, pé na barba. Não tem tanto no chá, né? Aqui não tinha gente com barba junto. Mas eu já escondi a minha profissão. Quando eu estava no meio da turminha, da faculdade, do emprego, eu perguntava assim: mas o que é que você faz a mais? Segue com a igreja. Fala um pouco do seu Deus, eles conversando,
tropeçando para não me achar uma pessoa meio, sabe, fora do bem, antiquado. Jonas, vou te dar mais uma chance. Quem é você, Jonas? Qual a sua profissão? Não, eu sou adventista. Certo, mas eu entendi, você é um hebreu. Temo a Deus, beleza. Mas qual a sua profissão? Jonas não fala. Jonas não fala, não faz. Isso acontece dia em nossas vidas. Deus nos coloca em situações para pregarmos a sua palavra. Nós fugimos com medo de ser diferente ou diferente em algum lugar. Só que isso trouxe consequências sérias. E a história termina dizendo assim. Verso 10. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: como assim com muito medo? Dá a entender que Jonas falou outras coisas. Foi falando, talvez. Eles ficaram com medo. Eles começaram a entender um pouco, mas não sabiam exatamente o que. O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Perceba que Jonas falou algumas coisas a mais. Por isso que eles ficaram com medo. Por isso que eles perceberam, ele está fugindo, ele falou que está fugindo. Talvez seja acontecer por causa disso. Só que esses homens, eles não são hebreus, eles são judeus, são israelitas. São homens que estão no barco, são pecadores de outras tribos, de outros povos. É por isso que o capitão fala assim: ó, esse é o Deus. Eles não conhecem bem o Deus de Jonas. Eles sabiam o que Jonas faz na vida. Verso 11: então me perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Amados, Jonas foi chamado para ser bênção em Nínive e estava sendo maldição no barco. Sabe o que acontece quando você está no seu lugar, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu clube de amigos e não prega para eles? Você é maldição no meio deles. Jonas foi chamado para ser boca, para trazer paz a Nínive, e estava levando morte para um barco. A tempestade assolava o barco de pessoas que não tinham nada a ver com a falta de coragem e confiança que Jonas não tinha em Deus, mas iam pagar um preço alto por isso. Iam todos morrer ali, por causa que Jonas estava sendo um covarde. Nos comentários da sabatina da semana, na parte dos comentários de Ellen White, ela fala assim: não há obra, não há profissão mais importante que pregar o Evangelho. Coisa que é errado, longe disso. Você estudar, fazer uma faculdade, tem um bom emprego, mas essa missão não será tão importante quanto pregar o Evangelho. Ela fala que anjos almejavam fazer isso. Anjos, sabe o que somos nós, gente de anjo? Nada. Um anjo do Senhor destruiu do exército do Senhor. Um anjo. Nada. Nossa inteligência é como uma caixinha, como um papel machê. Não vale nada. Gente, a capacidade intelectual do anjo. Ele fala assim: anjos almejavam fazer a obra que cuidava de vocês. Eles queriam falar desse amor. Jonas, que deveria levar a vida, estava no morte do barco. O que devemos fazer com você, Jonas? Perguntar então. Aí Jonas respondeu assim, terminando o verso 11: disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Aí Jonas respondeu assim: olha para mim, vamos dar as mãos e vamos orar ao Senhor para que o mar se acalme. Foi assim? Foi? Não. Vamos cantar aqui um louvor. Deus diz amor. Vamos louvar o Senhor. É assim? Não. Vamos fazer uma corrente de oração aqui, tá? E aí Deus acalma. E nós temos mais uma oportunidade de ser boca. E olha o que ele faz. Verso, continuando o verso. Peguem-me
e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Jonas preferiu a morte do que pregar o evangelho. Tem gente que prefere o emprego ao invés de continuar fiel a Deus. Não, eu não vou abrir mão dos meus amiguinhos, não, porque aí, não. Aí já é demais também, né? Jonas fez uma escolha parecida com o que nós fazemos todos os dias. Preferimos o mundo do que Deus. Jonas poderia ter aproveitado outra oportunidade e falar assim: ok, eu sou o profeta, o barco está afundando, essa tempestade de Deus, o Senhor está querendo me falar para eu retornar. Voltem o barco, me deixem em Nínive, que o mar se acalme. Ou vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos clamar ao Senhor, que Ele vai acalmar e depois me deixe em Nínive. Mas eu falo assim: eu prefiro morrer, eu prefiro a morte, eu prefiro as coisas que passarão, seculares, do que a eternidade. É por isso que desde que eu me batizei numa igreja que era repleta de jovens, que era referência em Fortaleza, não resta quase ninguém naquele grupo. Não que eu seja melhor, longe disso. Tenho as minhas lutas espirituais. Cometi pecados, talvez se tivesse visão espiritual, você vai me julgar e me condenar. Você poderia ser condenado pelo missão. Quem você tem escolhido na sua vida? Um amigo meu, na época que eu saí, ele foi ser missionário lá na África. Já é pastor lá em Rondônia. Eu acho que ele deve continuar jovem. Ele é muito jovem mesmo. Eu tenho uns 30 anos. E eu peguei e falei assim: manda para mim o link do telefone do pastor da missão global, porque ele para também. Eu mandei para ele, pegou o telefone e o pastor falou assim: não se me ama. Nós estamos muito felizes pela sua iniciativa de querer vir para cá, porque é um território muito desafiador. Mas nós fechamos um chamado temporariamente para cá. Por quê? Porque aqui tem um grupo chamado Hezbollah. Eles estão decapitando pessoas em vidas que aceitaram Jesus. Então, por enquanto, a gente vai segurar os chamados. Quando a situação melhorar um pouco mais, nós podemos dar uns chamados. E aí eu fiquei mesmo lá em Nínive e tal, acabei que não fui para lá. Ele falava da realidade de estar lá. Na época, jovem, com 20 e poucos anos, 22, 21 anos. Tinha sonho de fazer outras faculdades, mas abri mão do sonho que tinha para si, para ver o sonho que Deus tinha para ele. O sonho de Deus, amados, são sempre melhor para nós que os nossos próprios sonhos. Ele sempre tem o melhor. Um amigo, como em medicina, ganhando bem, recebendo um chamado, ser missionário na área, para ser sustentado com um salário, talvez ganhe 2 vezes trabalhando no médico. Ele falou assim: mais eu terei na eternidade. Mais eu terei na eternidade. Deus me deu o dom de cuidar dos outros. Não para cuidar das riquezas dessa vida, não seja errado, mas para abençoar a vida de outros. Não só com a física, mas com a espiritual. Com a principal. Vamos ter mais uma oportunidade. Eu vou terminar a história aqui. Peguem e me lancem no mar, então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam. Interessante, né? Os homens tinham uma consciência, por mais que não pensem no Deus de Jonas, mais espiritual que Jonas.
Jonas já falou assim: olha, a culpa é minha, viu? E nós assim, no mar. Eles eram ateus, era só pegar Jonas e vai embora, tchau. Calma a tempestade, ele que decidiu errado mesmo, a vida é dele. Eu nem creio nesse Deus dele. E resolve o nosso problema. É interessante que eles, em vez de Jonas testemunhar para ele, eles testemunharam para Jonas e falaram assim: em vez de jogar Jonas, eles ficavam tentando. Não, esse sangue aqui não vai ser na nossa mão, não. Eu não vou ver o sangue desse camarada na minha mão. Vou não. Jonas já tinha pedido vingança. Pode me matar. E o verso que a gente leu fala assim: em vez disso, 13, em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque quem estava no controle da situação era Deus. E nenhuma coisa se cai, se Deus o permite, porque eles não podiam. Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Verso 14: então clamaram ao Senhor. Jonas não testemunha, não pega, e agora o povo, que nem Deus, nem sabia que era o Deus de Jonas, clama ao Deus de Jonas. Tem muita gente que nem é crente, testemunha mais do que quem é, que não tem vergonha de chegar no meio da galera da faculdade